É, hora do Mão A. Ela se tornou a espiã de seu pai, um papa corrupto que usa seu poder para interesses políticos. Uma garota é adotada por uma família rica apenas por caridade, e sua vida vira um inferno, sofrendo uma série de maus tratos de seus pais, enquanto a pressão da alta sociedade a fez criar transtornos mentais. Mas de repente, ela acordou em outro mundo, em uma família ainda pior que sua última. Então, o pior pai do mundo decidiu que ela teria um casamento político, então ela se tornou a vilã, uma espiã da igreja que morre pelas mãos de seu marido. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é como ter meu marido do meu lado, e espero que aproveite. A história começa durante um jantar, onde o pai de Ruby finalmente anuncia que encontraram um noivo perfeito para ela. O Papa Borgia olha para ela satisfeito, enquanto Ruby começa a se sentir enjoada ouvindo isso. De repente seu irmão começa a gritar, dizendo que de novo não, porque fazendo apenas 3 meses desde que ela terminou seu último noivado. Ele se chama Enzo, e ele é o segundo filho da família. Enzo continua, dizendo que ele entende que as alianças são importantes, mas acha que os interesses vêm primeiro, então ele pede a seu pai para imaginar como sua irmã se sente agora. Mas o pai questiona Enzo sobre quando ele começou a se importar tanto assim com sua irmã. Isso realmente era inesperado, então, ele continua, dizendo que se ele está tão preocupado com o bem-estar dela, então ele pode combater aqueles bárbaros no lugar das tropas de Britânia. Mas Enzo responde, dizendo que não tem nada que ele não consiga fazer, e que aqueles bárbaros mal educados não são páreo para ele, lembrando que ele é o maior cavaleiro do sul. Mas seu pai o interrompe, e ele começa a ficar irritado, dizendo a Enzo que já ouviu o suficiente de suas bobagens. Enquanto isso, a irmã de Enzo começa a sorrir e pergunta ao pai que tipo de pessoa é seu noivo. Seu pai sorri, e responde dizendo que ele é o herói da Britânia. Ele explica que ele é o sobrinho do rei, sendo conhecido como o cavaleiro mais poderoso de todo o norte. Ele é bem bonito também, então ele tem certeza de que ela vai gostar dele. Seu irmão começa a gritar, dizendo que ele tem a pior reputação possível, mas seu pai lembra de que não estava falando com ele. Ela começa a pensar em como seu pai deve ter cuidado com o que deseja, pois esse belo cavaleiro do norte eventualmente virá massacrar toda a sua família. De repente, alguém toca Ruby por trás. Ele começa a se aproximar dela, que sente calafrios enquanto começa a se sentir desconfortável, e nota como consegue perceber aquilo mesmo sem ele olhar. A pessoa que estava dando calafrios em Ruby se chama César de Borgia, e ele é o filho mais velho de seu pai. Seu outro irmão ainda parece irritado, mas seus pais parecem satisfeitos, então, de repente Ruby sorri e agradece seu pai. Ela diz a ele que está muito feliz por ser uma filha útil, falando como ela ajudará ele da forma que puder. Seus pais começam a rir, e seu irmão mais velho lhe dá um beijo na testa, enquanto ela também sorri com eles. César diz como ela é uma boa menina, e Ruby diz a si mesma que vai se preocupar com o que fazer depois de vomitar. Ela sabe que se não elaborar um plano logo, ela será morta pelo cavaleiro do norte mais poderoso. Descobrimos que um inesperado acidente de helicóptero encerrou sua vida. Ela pensou que finalmente tinha se libertado do inferno de vida em que estava, mas para sua surpresa, ela se tornou um personagem de um romance que tinha lido no passado, descobrindo que estava presa no mesmo ambiente miserável de sua vida anterior. Ela tinha entrado em outro inferno miserável. Então, vemos Ruby no seu quarto, enquanto ela começa a pensar que acabou em uma nova vida como uma personagem fictícia, se perguntando por que ela não poderia ter nascido em uma família decente. Mesmo que ela seja habilidosa em vomitar escondido, ainda é doloroso para ela. Essa é outra semelhança que essa vida e sua vida anterior compartilham, já que ela também tem bulimia. Antes de se tornar Ruby Beck de Borgia, ela era apenas uma garota comum da Coreia do Sul. Mas ela foi adotada por uma família espanhola da alta classe, que sempre se referiam a ela como criança da caridade. Mesmo assim, ela ainda conseguiu desfrutar dos luxos de crianças abastadas, tendo uma boa educação em uma escola particular. Ela se matriculou em aulas de balé, entrou no clube de tênis e aprendeu a montar a cavalo. Ela estava se tornando uma verdadeira socialite. Mas mais tarde, ela logo percebeu que nunca seria aceita como um deles. Na primeira vez que alguém zombou dela, ela apenas riu junto, sem entender que ela era o alvo das piadas. Conforme ela crescia, o bullying se tornou insuportável. E as coisas não eram muito melhores em casa, e enquanto sua família parecia perfeita por fora, seus pais tinham seus próprios amantes, e seu segundo irmão mais velho se entregava às drogas e à promiscuidade. O único membro da família gentil com ela era sua irmã mais velha, mas ela acabou escolhendo se despedir do mundo com 21 anos. Até seu irmão mais velho, quem ela acreditava ser o mais normal deles, acabou sendo o mesmo monstro que seu pai. Enquanto isso ela agia como uma filha brilhante, parecendo alegre e inteligente, obediente e perfeita, o que se tornou uma segunda natureza para ela. Mas no momento em que ela falhava em agradá-los, ela tinha que pagar o preço. Infelizmente, as coisas não são muito diferentes nessa nova vida. Quando ela estava por volta dos 16 anos, ela se deparou com um romance de fantasia online chamado Sodoma e o Santo Graal. De repente, ela se tornou a vilã da história, chamada Ruby de Borgia.
A história girava em torno de um papa corrupto e seus discípulos, que abusavam de seu poder para desvirtuar os valores que eles pregavam. Desafiando as suas hipocrisias, a nobreza do norte e os sacerdotes honestos uniram forças, determinados a eliminar o Papa Borgia e sua família. Era uma história de justiça poética. Ela era a filha do Papa agora, e em outras palavras, ela estava destinada a morrer pelas mãos de seu marido na história original. Ela é usada por seu pai como um ativo político, e ela já esteve em uma boa quantidade de casamentos arranjados por isso. Depois de 4 noivados, o noivo que seu pai finalmente decidiu, foi Isaac van Omerta, do Reino de Britânia. Aos 15 anos, Isaac foi nomeado Cavaleiro Sagrado, e aos 17 ele entrou no torneio de gladiadores contra monstros demoníacos, se tornando o campeão mais jovem na história do evento. Depois disso, ele se destacou como um paladino e naturalmente conquistou os corações das jovens damas. Mas ele recusou todas elas friamente. Não só isso, pois ele também defendia a abstinência, o que preocupava seu pai. As únicas mulheres em sua vida são sua irmã mais nova e sua amiga de infância, chamada Freya. Ruby acredita que ele se tornou assim por causa da morte de sua mãe. Sua mãe era uma princesa, que se apaixonou perdidamente pelo Duque Omerta. Mas seu conto de fadas teve um fim repentino quando ela tirou sua vida. Isso deixou cicatrizes em seus filhos para a vida toda, então sua morte é um assunto bastante sensível, o tabu da família. Ruby não conseguia se lembrar dos detalhes exatos, já que faz tempo desde que ela leu o romance pela última vez. Mas ela sabia exatamente por que um homem teimoso como Isaac escolheu se casar. O motivo é que se não fosse por ele, sua irmã teria acabado se casando com o irmão de Ruby, Enzo Borgia. Ruby pensou consigo mesma que isso era verdadeiro sacrifício, e mostra o amor que ele tem por sua irmã. Por conta da igreja, todas as tropas estavam na batalha, em uma área dilacerada por conflitos internos, o que deixou as fronteiras vulneráveis aos invasores bárbaros. Então, em troca de proteger as fronteiras de Romana, a Britânia pediu por esse casamento. O motivo para Isaac ter matado seus sogros é porque Rebeca tinha envenenado sua irmã. Ruby entendia por que Isaac ficou furioso com sua esposa lhe traindo, mas ela também sabia que a Ruby original tinha seus motivos. Ela era famosa por ser uma vilã, assim como uma espiã do Papa, e ela também tinha uma personalidade ruim que condizia com isso. Ela tratava a irmã de Isaac e sua amiga de infância como se fossem suas empregadas. Já se passaram 3 anos desde que Ruby está vivendo nesse romance, e ela pode ver por que Ruby acabou daquela maneira. A amada princesa de Romana, o pássaro de Sistina, não era nada mais que um mero fantoche de seu pai, assim como ela em sua vida anterior. De repente, César abre a porta e chama por Ruby, e ela se assusta com ele entrando em seu quarto. César diz que ela parecia chateada mais cedo, então quis passar para ver como ela estava. Ela diz a César que ele lhe conhece muito bem, mas em sua cabeça, ela está irritada, pensando que ele deveria parar de fazer esse teatro, pois é revoltante. César pergunta se ela está feliz com o casamento, e diz que ela pode ser honesta com ele. Em sua cabeça, ela sabe que ele lhe bateria se ela contasse a verdade. Ruby responde dizendo que não está infeliz, mas o norte ainda parece muito distante para ela. Ela continua, e diz que também não poderá vê-lo com frequência, então ela ficará solitária. Então César responde, perguntando por que ela se sentiria sozinha quando tiver um marido ao seu lado. Mas Ruby questiona o ponto de ter um marido se ela quer viver com César para sempre. César a conforta e diz que se sente honrado, já que ele não consegue acreditar que a maior beleza de Romana quer ficar ao lado dele. Ruby começa a pensar em como esse seu toque pode se tornar violento sem aviso, e mesmo sendo bastante gentil como agora, ele está pronto para mudar de intenções em um instante. Isso é muito enjoativo para Ruby, e embora César seja muito possessivo com ela, ele não tem escrúpulos em machucá-la ou usá-la como sua ferramenta. Quando ela tinha 15 anos, ela se acostumou com o lugar. Então uma proposta de casamento veio de um duque do reino de Rembrandt. No livro, o noivado foi rompido sob circunstâncias humilhantes para o duque, que mais tarde desempenhou seu papel na queda da família Borgia. Até aquele ponto, sua nova família só tinha mostrado amor e afeto para protegê-la. Sabendo de como o noivado terminaria, Ruby recusou a proposta de casamento, tentando evitar o futuro término dela. Mas naquele momento, o calor que irradiava de seu pai se dissipou instantaneamente, e naquela noite ela sentiu o arrepio mais intenso de déjà vu. César lhe batia, enquanto Ruby lhe implorava para parar. Levou mais algumas agressões para ela entender completamente a situação em que estava. O fato de Ruby não ser a filha biológica do Papa aumentou ainda mais a crueldade deles. Sua mãe se chamava Carmen, e ela morreu imediatamente depois de dar à luz, e já estava grávida antes de conhecer o Papa. Apesar de estar confusa no início, Ruby rapidamente dominou sua atuação como uma habilidade de sobrevivência, confiando nas experiências de sua vida anterior. Ela entende que eles não são relacionados por sangue, mas ainda achou aquilo um exagero. Ela começa a dizer a si mesmo para agir desapontada, enquanto César ainda está alisando sua cabeça. Ruby começa a pensar sobre como ele é um bastardo doentio e psicótico, enquanto ele diz que a ideia dela partir também é terrivelmente dolorosa para ele.
Ao ouvir isso, ela começa a pensar em como ele é a pessoa mais terrível do mundo. Ela começa a mexer em seu chá, falando a César como ela ouviu dizer que o norte está infestado de monstros. César a conforta, dizendo que ela será protegida pelos cavaleiros mais valentes de toda a terra, e eles sacrificarão suas vidas por ela, então não tem nada com que se preocupar. Ele continua, dizendo que também tentará visitá-la sempre que puder, então não será tão ruim. Ele alisa seu cabelo, e começa a dizer que tem certeza de que o lugar também terá suas vantagens, pedindo para ela pensar nisso como uma férias de 6 meses. Mas Ruby fica surpresa e curiosa se aquilo realmente será só por 6 meses. César beija seu cabelo, enfatizando que ela só precisa ter paciência por meio ano. Além do mais, seu marido também não a tocará, então não há nada com que se preocupar. Ruby acha que César quem deveria ir em seu lugar, já que ele está tão calmo. Mas na verdade ela estava preocupada com outra coisa. De qualquer forma, Ruby pergunta ao irmão se ele promete visitá-la, o que ele responde que sim. Na realidade, ela não quer que ele venha, mas está tendo dificuldades para elaborar um plano para se manter viva. Enquanto sorri para César, Ruby acha que tudo se resolveria se ela apenas não envenenasse a irmã de seu futuro marido. Mas conhecendo César, ela sabia que ele encontraria uma maneira disso acontecer mesmo se ela não fizesse. E se César tiver sucesso, Ruby sabe que será a principal suspeita. O seu maior objetivo nos próximos 6 meses será evitar o assassinato da irmã de Zack, mostrando aos seus sogros o quão inofensiva ela é. No dia seguinte, Ruby está vestida de noiva. Seu pai não podia acreditar quão linda ela estava, e ele achava que ela parecia um anjo vindo do céu. Ela parecia a noiva mais linda que ele já tinha visto, então ele estava certo de que todos no norte se apaixonariam por ela. Ruby começa a chorar, mas seu pai lhe acalma, dizendo que odeia ver ela chateada. Ele diz para ela não chorar, porque não é adeus para sempre. Em seus pensamentos, Ruby queria que isso fosse verdade. Ela diz ao pai o quanto vai sentir sua falta, e ele responde que também sentirá muito a falta dela, e é uma pena que seu irmão não pôde acompanhá-la na jornada. Parece que um assunto urgente surgiu para ele, mas Ruby ficou aliviada ao saber que seu irmão não viria, ela não queria mais lenha na fogueira, e já tinha muitos rumores perturbadores sobre César e ela. Ela estava percebendo o desdém escorrendo dos nortenhos, e se pergunta se seu pai é realmente tão ingênuo ou se está fingindo. Enquanto isso, Enzo não podia acreditar que Ruby estava passando por isso de novo. Ele pergunta a todos se é o único frustrado, sem entender por que todos estão tão calmos. Então, Enzo abre os braços e abraça sua irmã. Mesmo que Enzo sempre tenha sido arrogante, impulsivo, e um verdadeiro encrenqueiro, ele nunca causou nenhuma dor a Ruby. Ele estranhamente era a única pessoa normal na família. Ela abraça e diz o quanto vai sentir sua falta, mas ele grita de volta para ela, dizendo que ele não sentirá e a chama de tola. César diz a Enzo para soltá-la depois de perceber que Ruby não consegue respirar. César então se aproxima da irmã, e começa a enxugar suas lágrimas. Ela diz a ele que vai cobrá-lo pela promessa de visitá-la, e ele responde para não se preocupar, pois ele não esquecerá. Nesse momento, ela percebe o quão poderosos são os instintos de sobrevivência. Ela foi agraciada com a morte que tanto queria, mas apenas para ser envolvida em uma outra vida, igual à primeira. E mesmo assim, aqui estava ela, fazendo tudo o que podia para continuar viva. É um dia ensolarado e vemos que todos os paladinos estão cansados, exceto por um deles. O paladino de cabelos loiros diz a todos que eles parecem estar à beira da morte. Ele então pergunta se podem conversar por um momento. Zack tira seu capacete e está suando. Ele olha para ele, mas diz diretamente que não. O paladino começa a ficar irritado, e lhe pergunta por que não. Zack responde que é porque ele o encorajou a não fazer isso. O paladino suspira, e lhe pergunta por que ele está sendo tão irritante. Sky responde dizendo que não é sua culpa ter uma fraqueza pela irmã, e o xinga de ignorante. O paladino fica irritado, mas diz a si mesmo para ficar calmo e respirar. Então ele diz que enquanto Zack estava sendo imaturo e infantil, sua noiva já chegou ao castelo de Omerta. Ninguém espera que ele a receba de braços abertos, mas ele deveria pelo menos se juntar a ela para uma refeição agradável. Mas Zack o interrompe, dizendo que pelo jeito que ele fala, parece que já tem pessoas ansiosas para receber ela no lugar dele. O paladino limpa a garganta para dizer que estava apenas cumprindo seus deveres como um paladino que protege o norte e seu povo, mas Zack sabia que isso era apenas uma desculpa. O paladino começa a gritar com ele, dizendo que ele está certo, ele foi porque estava curioso, perguntando o que ele vai fazer a respeito. Ele só queria ver a famosa filha do Papa pessoalmente, e questiona se isso é tão errado, e se ele está com tantos ciúmes, ele deveria ter ido vê-la. Ele continua, questionando sobre quem ele pensa que é ao chamá-lo de presunçoso, já que ele também não é nenhum príncipe encantado. Zack fica calado, então o paladino se desculpa com ele. Ele então pergunta a Zack se ele tem alguma pergunta para ele. Zack pergunta sobre o que, e ele diz sobre sua noiva, imaginando que ele gostaria de saber se ela se parecia com o retrato e como seria sua personalidade. Ele pergunta se ele não está nem um pouco curioso.
Isaac responde que não, então ele aceita, dizendo que realmente o melhor seria esperar para ver ela pessoalmente. Ele também deveria ir e se preparar para cumprir seus deveres como marido, perguntando se ele se lembra de Rembrandt, dizendo que não queria ver Isaac sendo zombado como ele foi. Isaac o questiona sobre quanto tempo ele espera que essa farsa dure. O paladino responde que honestamente, poucas pessoas estão otimistas sobre o futuro do casamento, principalmente pelo histórico da noiva e por Isaac não ser exatamente alguém fácil de lidar. Ele continua dizendo que ele deveria ter escolhido Freya para se casar, mas desiste, achando que ele não entenderá de qualquer forma. Mais cedo, o paladino tinha ido cumprimentar a noiva e escoltá-la até o castelo, como pedido pelo Sir Evan, que serviu como delegado de Isaac no casamento. Ele disse que a jovem noiva sofreu de enjoo marítimo durante toda a viagem, mas mesmo assim ela nunca perdeu seu sorriso radiante, e falou que ela era tão requintada quanto os rumores diziam, mas acrescentou que por mais bela que fosse, ela também parecia instável. Ele então continua a contar sobre como ela era pequena, e mostra sua altura usando as mãos. Ele elabora mais, dizendo como ela é delicada, que poderia derreter e morrer se ele olhasse ela da maneira como costuma olhar os outros. Ele sabe que Isaac não está entusiasmado com o casamento, mas ainda quer que ele pense um pouco no ponto de vista dela, que é praticamente uma refém aqui. Então, ele quer que Isaac considere o quão solitária e assustada ela deve estar. Mas então ele questiona sobre por que ele mudou sua opinião de repente. Ele responde que é um paladino honrado do norte, e não discrimina ninguém que precise de sua proteção, e além do mais, ela logo se tornaria a esposa de seu companheiro. Isaac o interrompe, perguntando se ele não queria matar o Papa. Mas ele responde que Isaac está perdendo o ponto. De repente, alguém comenta sobre como ouviu que a única qualidade redentora dos Borgia eram seus rostos bonitos. Ele pensou que era verdade, já que o paladino estava disposto a trair seu país depois de olhar para ela. Então o paladino rapidamente se vira, e o estranho saca sua espada. Ele começa a puxar sua orelha e o chama de moleque insolente, perguntando o que ele acabou de dizer, e como ele ousava apontar a espada para seu veterano. Então aprendemos que seu nome dele é Lorenzo. Isaac pergunta o que deu nele, e Lorenzo responde que ficaria muito feliz se Isaac se divorciasse de Ruby para se casar com a irmã dele, mas até lá, ele quer que Isaac finja que não gosta dela. O cavaleiro fica sem palavras, enquanto o paladino está confuso. O paladino lhe dá um tapa, e pergunta sobre o que ele está falando. Lorenzo começa a se desculpar, mas ele fala que quer que Isaac fique longe de sua irmã por enquanto. Ele chama Ruby de bruxa, e por isso ele não quer que ela ataque sua irmã. O paladino diz que ele deveria começar a prestar atenção, e que ele não deveria ser tão preconceituoso tão jovem. Lorenzo fica chateado, e começa a gritar que não é preconceituoso. Mas ele os questiona, perguntando por que mais sua irmã estaria trancada no quarto chorando desde que voltou do castelo de Omerta. Os dois se surpreendem ao saber que ela foi ao castelo, e Lorenzo continua, contando que quando Ruby chegou ao castelo, sua irmã estava tomando chá com a senhora Helenia. O paladino começa a ranger os dentes, notando que era óbvio que ela choraria ao se encontrar com a esposa de Isaac pessoalmente. Isaac se vira e começa a se afastar, enquanto o paladino e Lorenzo lhe chamam, perguntando para onde ele está indo. Ele responde que hoje é seu dia de descanso, então ele vai adiante. O paladino suspira, enquanto observa Isaac se afastando deles e indo em direção ao castelo de Omerta. Enquanto isso, no castelo, alguém está falando com Ruby sobre suas dificuldades de enjoo no mar. Ruby responde que foi a primeira vez que fez uma viagem tão longa, e estava um pouco envergonhada de dizer isso, mas ela nunca tinha se aventurado fora do sul antes. A dama misteriosa diz a ela que não tem nada que se envergonhar, pois ela também nunca deixou a região. Ruby olha para ela, se perguntando como é humanamente possível ser tão bela como ela. A dama misteriosa é Helenia Omerta, irmã mais nova de Isaac. Ruby acreditava que era um verdadeiro crime não compartilhar sua beleza com o mundo. Helenia pergunta se a comida está de seu agrado, e ela pediu especificamente por pratos leves, já que não queria perturbar seu estômago. Ruby diz que tudo está delicioso, e lhe agradece. Ela fala como ainda está nervosa, e pede desculpas por preocupá-la. Em sua cabeça, Ruby nota que comeria qualquer coisa, sendo leve ou pesada. Então, Helenia começa a contar a Ruby sobre um monstro demoníaco parecido com uma aranha, conhecido como aracnídeo, que aparece frequentemente no verão. Seu irmão está atualmente fora, patrulhando as terras para defendê-las. Ele pediu para Ruby entender, dizendo que ele pode voltar tarde. Ela avisa que seu pai também não voltará até o fim desse mês, pois ele está cuidando de outras partes do ducado. Então, ela começa a pedir desculpas sinceras pela falta de uma grande recepção para Ruby. Ruby começa a sorrir, e responde que a recepção é mais que suficiente para ela, então não tem necessidade de desculpas. Helenia fala que depois da morte de sua mãe, ela tem sido a principal responsável pela administração do castelo. No entanto, como Ruby é agora nova senhora desse lugar, ela está livre para mudar qualquer coisa como quiser. Ela pede para que se houver algo com qual ela esteja insatisfeita ou desconfortável, ela informe a governanta, que cuidará que as mudanças adequadas sejam feitas.
Ruby começa a pensar em como senhora é um título estranho. Ela agradece sua consideração, e diz que gostaria que as coisas permanecessem como estão por enquanto. Ela ainda está aprendendo os costumes do norte, então é muito inexperiente, e teme acabar causando problemas para todos. Elenia fica em silêncio ao ouvir essa resposta de Ruby. Ela diz que não há necessidade de se preocupar, já que ninguém nesta casa ousaria pensar assim sobre ela. Ruby não consegue acreditar na educação de Elenia, e também não era isso que ela queria dizer. Ruby diz a Elenia que na verdade, tinha algo que ela gostaria de pedir. Elenia diz para ela seguir em frente e falar à vontade. Ela pergunta timidamente se Elenia poderia chamá-la pelo nome. Ela explica que este é um ambiente completamente novo para ela. Então ela está um pouco inquieta e assustada sobre como se ajustará, querendo estar em termos amigáveis com pelo menos uma pessoa, o que lhe dará a coragem de que precisa. Elenia interrompe, concordando com seu pedido. Ruby fica chocada por ela concordar, então segura sua mão e começa a lhe agradecer muito por aceitar. Então Ruby rapidamente a solta e pede desculpas, já que não queria ser indelicada. A garota responde que está tudo bem, mas Ruby começa a se sentir tímida e envergonhada. Ela pergunta a Elenia se pode chamá-la de Ellen também, achando que seria melhor se elas duas se tornassem mais familiarizadas uma com a outra. Mas então ela suspira, e fala a Ruby que a humildade só funciona bem com moderação, pois ser insegura e excessivamente humilde pode causar mal-entendidos. Ruby fica chocada ao ouvir isso, e começa a pensar se ela está lhe avisando para revelar sua verdadeira face. Mas ela também pensa que talvez Elenia esteja apenas tentando entendê-la melhor, já que seu comportamento deve ter sido bastante inesperado. Ruby não está tentando conquistar as pessoas desse lugar, mas seu objetivo final é ser percebida como a mais inofensiva possível. Ela quer que todos pensem que ela é uma tola ingênua, alguém que não é nada como os rumores. Ela começa a se acalmar, dizendo a si mesma que está indo bem. Então ela responde, dizendo que está acostumada a ser mal interpretada. Ela fala que dará o seu melhor para garantir que não causará problemas a ela ou a outra pessoa. Mas Elenia não responde ao ouvir isso Ruby. Então, ela diz a Ruby que se ela já terminou sua refeição, ela irá mostrar seu quarto. Ruby fica maravilhada ao ver seu novo quarto, e ela não podia acreditar que esse era o seu quarto. Elenia fala que fez seu melhor para decorar o quarto dela, perguntando se estava do agrado de Ruby. Ruby responde que está muito satisfeita com ele, e ela sempre quis um quarto com vista para o oceano. Elenia diz que ela deve estar muito cansada, então vai deixá-la, para que ela possa descansar. Ruby responde que está tudo bem e que ela não deve se preocupar com ela, já que pretende ir direto para a cama de qualquer maneira. Ruby estava feliz, pensando em como está realmente aliviada, pois não está à procura do amor de um marido. Enquanto isso, a chefe das empregadas começa a lançar um olhar severo para Ruby. Mais tarde, Ruby está na cama espirrando. Está ventando muito lá fora, e Ruby acorda tremendo de frio, achando demais até para o norte. De repente ela percebe que o fogo se apagou. No norte, um fogo sagrado é aceso para afastar monstros demoníacos, então ela sabia que não tinha como o fogo ter se apagado sozinho, a menos que alguém o tivesse feito de propósito. Ela se inclina sobre a lareira para verificar se tem alguma brasa restante. Ela suspira, se perguntando quem faria algo tão infantil. Então ela começa a se lembrar do olhar que a empregada lhe deu, acreditando que foi ela. De repente, ela ouve algo e se vira para o lado, quando percebe uma criatura demoníaca na varanda. Ruby fica paralisada ao ver o monstro, que se aproxima para perto dela. O monstro rosna, e Ruby está apavorada. Ela sabe que precisa fugir, mas seu corpo não se move. Ela diz ao monstro para recuar, e de repente uma empregada entra em seu quarto, e começa a gritar de medo vendo o monstro. Então, Elenia aparece no quarto e chama por Ruby. Ruby fecha os olhos, sabendo que está prestes a ser atacada. Mas então, vemos que alguém usou sua espada e cortou o monstro ao meio, que grita de dor enquanto morre. Ruby abre os olhos para ver quem matou o monstro, e percebe que foi Zack. Ele pergunta a Ruby por que ela fez isso, que não entende o que ele está falando, até que ele pergunta por que ela apagou o fogo sagrado. Ruby fica perplexa ao ouvir que Zack pensa que foi ela quem apagou o fogo. Ela responde nervosa, falando que não foi ela quem o apagou. E Zack lhe lança um olhar frio, e diz que ela já está atraindo atenção suficiente sem precisar fazer uma cena dessas. Ele continua, dizendo que talvez ela esteja planejando usar isso como uma desculpa para terminar o casamento. Ruby sabia que ele não gostaria dela, mas não achou que a imagem que ele tinha dela seria tão ruim. Ela sentia que não tinha nenhuma chance, até que Elenia o interrompe, e diz para ele não acusar alguém assim, já que ainda não sabem exatamente o que aconteceu. Ela também explica que mesmo que Ruby tenha apagado o fogo, eles não podem criticá-la, pois ela provavelmente não sabia da função do fogo sagrado, já que eles não são tão comuns em Romana quanto aqui. Ruby fica emocionada ao ouvir isso, e admira Ellen por lhe defender. Mesmo que acabe morrendo, ela definitivamente planeja salvá-la primeiro. Ela assegura e explica que estava muito frio. E Zack diz para ela falar mais alto, e ela responde que o fogo já estava apagado quando ela acordou. Ele questiona se ela está sugerindo que alguém fez isso,
e pergunta quem poderia ser sua irmã ou ele. Ruby começa a tremer, então ela pede desculpas a Isaac por ofendê-lo, já que ela não queria dizer isso. Então, ela diz que pode ter apagado o fogo enquanto dormia por ter ficado quente, e pede desculpas por causar alvoroço, dizendo que não estava pensando direito. Ela começa a chorar, e diz que vai garantir que nada assim aconteça de novo. Elenia começa a acalmá-la, batendo em suas costas para fazer ela parar de chorar. Isaac fica pensativo ao ouvir a resposta, e enquanto Elenia seca as lágrimas de Ruby, ele diz que queria perguntar algo a ela. Ela fala para ele perguntar, mas Isaac muda de ideia, e enquanto se vira, diz para ela apenas esquecer. Então Ruby ficou parada, curiosa em saber o que ele queria perguntar. De manhã, Ruby está tomando o café da manhã com Elenia. Ela não consegue comer mais nada, e sabe que acabará vomitando tudo mais tarde de qualquer maneira, sem mencionar que ainda se sente enjoada pelo incidente anterior. Ela quer acreditar que tudo foi um sonho. Ruby está muito abatida, e Elenia percebe isso enquanto olha para ela. Ela diz a Ruby que o que aconteceu antes não acontecerá de novo. Ruby se assusta ao ouvir isso, então ela pede que lhe explique. Ellen responde que garantirá que Ruby não seja perturbada pelo frio enquanto dorme. Ruby pensa consigo mesma que pelo visto Elenia percebeu que outra pessoa foi responsável pelo que ocorreu. Ela agradece por sua consideração, e Elenia diz que estará presente em um banquete no Palácio Real em 4 dias, perguntando se Ruby precisa de algo para se preparar para isso. Ruby quase se esqueceu desse próximo banquete. Ela sabe que a família real desempenhou um papel fundamental na organização desse casamento, e o banquete também é para celebrar o aniversário de casamento do rei e da rainha. Ruby pergunta a Elenia se ela pode apresentá-la a uma costureira, e Eleni pergunta por que ela precisa de uma costureira. Ruby responde que embora suas roupas sejam modernas na região sul, ela não acha que serão adequadas aqui, já que são roupas de verão e chamam muita atenção. Ellen concorda com ela e se desculpa, achando que deveria ter preparado roupas para ela antecipadamente. Ela diz a Ruby que chamará sua costureira pessoal para ela, deixando Ruby feliz em ouvir isso e lhe agradecendo muito. Ruby sabe que é normal ela esquecer, já que nem ela tinha pensado nisso, e especialmente quando todos estão apostando em quando ela será expulsa da casa. Ruby sabe que precisa ser ainda mais cuidadosa e discreta naquele dia, para deixar uma boa impressão nas pessoas presentes no banquete. Ela achava que tudo ficaria bem, mesmo que já tenha deixado a pior primeira impressão para uma pessoa ainda mais importante, seu marido. Ela sabe que ainda tem um longo caminho pela frente. Ruby decide ir ver Isaac e dar a ele uma cesta de frutas. Ela estava se perguntando se ele lhe agrediria ou faria algo do tipo. O motivo para ela decidir ir ao templo sozinha é porque ela quer obter alguma percepção sobre a personalidade de seu marido. Seu objetivo final é não morrer pelas mãos dele, e para ter sucesso, ela precisa parecer o mais mansa e inofensiva possível. Assim, caso ela falhe em evitar a morte de Ellen, ela terá alguma segurança para recorrer e evitar suspeitas. No livro original, Elenia foi envenenada porque estava noiva do príncipe de Durius. O Papa e o príncipe estavam em desacordo um com o outro, e todos conheciam a sangrenta história da família Borgia em orquestrar assassinatos, então era natural que os Borgias fossem suspeitos. Mas Ruby olha para trás e percebe que não fazia sentido para os Borgias envenenar Elenia sob essas circunstâncias, considerando quão disfuncional e problemático os Borgias agiam, a tática e o momento pareciam um pouco errados. Ela sabia que nem mesmo iria poder alertar alguém sobre o assassinato de Ellen, já que ninguém estaria disposto a acreditar em nada que ela dissesse. Além disso, seu pai tem olhos e ouvidos por toda a região, então ela não pode agir descuidadamente. Ela pensa consigo mesma que se a palavra de suas ações chegasse ao seu pai, ela não sabe que tipo de miséria e sofrimento ele lhe faria passar. De repente, alguém pergunta a Ruby se ela está procurando por uma pessoa em particular, o que lhe assusta bastante. Então o soldado percebe que é Ruby e lhe saúda. Ele lembra ela de como a encontrou ontem no porto de Elmos, e diz que ele era um de seus guardas. Ela se desculpa por não reconhecê-lo, mas ele responde que está tudo bem, já que ela só o viu de passagem, então é compreensível. Então, ele pergunta por que ela está ali. Ruby hesita, mas diz que lhe disseram que poderia encontrar seu marido. O soldado fica muito surpreso ao ouvir que ela está ali por Isaac. Então ele tenta confirmar isso com Ruby, e ela responde que sim. O soldado pisca para ela e diz para deixar com ele, pedindo para ela esperar por um momento. Ele começa a gritar e chamar por Isaac, dizendo que sua esposa está ali. Todos os outros soldados ficam surpresos ao ouvir que ela veio visitar, mas o loiro grita com os outros soldados, dizendo para eles se saírem e cuidarem da própria vida, e até dá uns tapas e empurrões em alguns deles. Ruby começa a ficar com um pouco de medo, já que ele não parecia tão gentil quanto antes. Isaac chega e pergunta a Ruby por que ela estava ali. Ela se vira, enquanto Isaac se aproxima sorrateiramente por trás. Ela se pergunta por que todos continuam se aproximando dela, e responde a Isaac, dizendo que estava preocupada por ter o chateado essa manhã. Ele diz que está bem, então pede para ela voltar. Mas ela o agarra pela manga, e grita para ele esperar. Enquanto vai agarrar sua manga, ela deixa cair a cesta de frutas e não consegue salvá-la.
Ela sabia que perdeu seus pontos de simpatia com isso, já que Ellen tinha dito que eram delicadezas. Ela começa a recolher as frutas, dizendo para si mesma para não entrar em pânico, e contanto que as pegue em 3 segundos, elas deveriam estar bem. Mas Isaac a questiona sobre o que ela está fazendo, o que a faz congelar no seu lugar. Ela pensa que essa que deveria ser sua fala, e que pelo visto é cego por não perceber o que ela está fazendo. Mas ela não diz isso, respondendo-se desculpando, enquanto começa a tremer. Ela continua dizendo que tinha trazido aquelas frutas para dar a ele, mas Isaac diz que não está interessado nisso, e pergunta por que ela está recolhendo elas do chão. Então, ela começa a chorar e a se desculpar por fazer ele se sentir desconfortável, falando que apenas queria esclarecer algum mal-entendido. Em sua cabeça, ela pensou que deveria ter seguido carreira na atuação. Isaac pergunta quais mal-entendidos, o que Ruby explica que é sobre ela já estar procurando desculpas para terminar o casamento deles. Mas ela continua, dizendo que claro que não lhe culpa por pensar isso ou por odiá-la. Ele sorri para ela, e pergunta sobre quem disse isso a ela. Ruby fica vermelha, e responde foi ele quem deu essa impressão, mas ele diz que ela está enganada e que não a odeia. Ela não consegue acreditar naquilo, e nota que seu choro realmente funcionou. Então, ela decide mudar de tática. Ruby pergunta se ele realmente não a odeia, o que ele responde que não. Ela pergunta de novo se ele está falando sério, mas dessa vez Isaac não dá resposta. Ela percebe que exagerou, e ao perceber isso, Isaac suspira e se questiona o que ela estava fazendo. Ruby pede desculpas de novo, acreditando que está funcionando. Ruby pensa em como arriscou sua vida ao tentar, mas por sorte, ele reagiu bem. Então, Isaac se abaixa e pega as frutas restantes. Enquanto se levanta, ele diz que não precisa de coisas assim, então ela não deve perder tempo fazendo coisas inúteis como essa no futuro. Ele explica que não se importa com o que acontece com essa farsa, mas o que ele não suporta é assistir a tentativas fúteis e mal feitas de alguém tentando ganhar vantagens. Em outras palavras, ele diz para ela nem pensar em jogar esses jogos com ele. Então, ele finalmente sugere que ela escreva para sua família e que eles peçam para levá-la de volta. Isaac então se vira e começa a se afastar de Ruby. Ao ouvir a resposta, Ruby percebe que agir como uma garota lamentável não funcionaria com ele, já que ele não parece ser do tipo que facilita para mulheres que choram. Mesmo assim ela sabe que ele definitivamente baixou a guarda por um momento. Ela acredita que foi porque ele achou infantil e imaturo discutir ou jogar jogos mentais com ela. Ela também pensa que se Zack passar a acreditar que conhece ela, ele provavelmente não lhe considerará uma ameaça. Ela ficou feliz ao pensar nisso, então ela responde a Zack, dizendo que não pode fazer isso. Zack congela no lugar ao ouvir isso. Ruby quer dar seu golpe final nele. Ela começa a ficar vermelha, e de repente grita que se apaixonou por ele. Os soldados ficam chocados ao ouvir a confissão de Ruby, enquanto ela nota como todos estão impressionados com suas habilidades de atuação. Zack se vira sem entender, enquanto lhe lança um olhar frio. Ruby nota que se olhares pudessem matar, ela estaria morta agora. Ela responde a Zack, dizendo como sabe que ele ouve isso com frequência, e também sabe que ele não a vê dessa forma. Mas ela diz a ele que ontem foi a primeira vez que alguém a salvou de um perigo. Ela faz uma promessa a ele de não o sobrecarregar com seus sentimentos. Ela não espera nada dele, então pergunta se ele pode apenas permitir que ela o ajude sempre que puder. Ruby lembra como ele até mencionou que não a odeia, então decide ser sua maior fã a partir de agora. Na verdade, era o oposto disso, mas contanto que ele continue a considerá-la como alguém previsível e superficial, ela pode continuar sonhando em ficar viva. Os soldados começam a aplaudir e a incentivá-la, e eles acham que Ruby é muito corajosa. Mas Zack ignora e continua a deixar a sala. Ela de repente percebe isso e fica surpresa. Ela grita por Zack e diz a ele que não vai incomodá-lo ou atrapalhar, então ele deveria confiar nela. Mas ele continua a ignorá-la e bate a porta ao sair. Ruby pensa que ele é insensível, mas acha que isso foi suficiente por hoje. Ela decide deixar para lá dessa vez. Agora, Ruby está pronta para o banquete real, ela está linda, e não viu Zack desde seu último encontro com ele. Ela suspira ao se dizer como Ellen mencionou que os paladinos são mais ocupados no verão, se preparando para várias coisas. Então, ela começa a descer as escadas. Elenia percebe que ela está descendo e que Ruby terminou seus preparativos para o grande banquete. Enquanto isso, Ruby não consegue acreditar como uma deusa como ela quase se casou com um idiota como Enzo. Ela está feliz por não ter se casado, já que a personalidade de Elenia é celestial. Elenia também cumpriu sua palavra de chamá-la de Ruby, e avisa ela que está pronta. Ruby pergunta quem está ao lado dela, e Elenia diz que é uma velha amiga. Ela se apresenta como Freya Vanana. Freya cumprimenta Ruby, dizendo que é um prazer conhecê-la. Ela fica chocada ao ver Freya, e não consegue acreditar que ela era amiga de infância deles. Ela nota como todos na mansão adoram Freya, percebendo isso ao notar os olhares de admiração que Freya recebe, enquanto ela só recebe olhares hostis. Ruby retribui o cumprimento, e diz que é um prazer conhecê-la. Freya pergunta a Elenia por que ela não disse que Ruby é tão encantadora.
Helenia diz que Freya está fazendo parecer como se ela tivesse descrito Ruby mal. Então a garota se vira, e começa a olhar fixamente para Ruby. Ruby fica confusa do porquê ela está olhando para ela, e se pergunta se tem algo de errado com seu vestido. Helenia diz a Ruby que seu irmão disse que ele chegará mais tarde que elas, e pede para Ruby entender, já que isso acontece com frequência. Ruby responde que está tudo bem, e agradece por ela ter lhe avisado. Ruby sabe até agora que ele não é muito atencioso. Ela não tem expectativas em relação a ele e não está preocupada. Mas ela ainda espera que ele apareça essa noite, mesmo que tarde. Nesse ritmo, ela acredita que pode dizer adeus ao seu plano de beijo antes mesmo dele começar. Assim as senhoras se dirigem ao Palácio Real, o local do grande banquete. Elas chegam à cerimônia, e Ruby começa a se lembrar dos banquetes que tinha em casa, em Romana. Naqueles eventos, Ruby e a amante de seu pai, Júlia, eram cortejadas por pessoas em busca de oportunidades, que estavam ansiosas para ganhar o favor de seu pai e irmãos. Ela era glorificada como objeto de inveja por aqueles que não conheciam sua situação, mas essa adoração indesejada não adiantava para aliviar a dor de sua realidade miserável. Às vezes, ela temia o que as pessoas pensariam se descobrissem a verdade. Ficar ao lado das magras senhoras fazia Ruby se sentir como uma criança pequena, já que ela sempre é a mais baixa onde quer que vá. Alguns dos convidados cumprimentam Ruby, e perguntam a ela como está sua santidade. Os outros convidados ao redor começam a sussurrar sobre como ela é a esposa de Isaac. Eles continuam perguntando se podem ajudar o Papa em algo, e quando que o cardeal Valentino estará visitando a cidade. Mas Ruby não sabe as respostas para as perguntas. De repente ela ouve Helenia resmungar, restes a praguejar. Ruby fica chocada, e não consegue acreditar que Helenia estava prestes a falar aquelas coisas. Ela congela de repente ao ver Freya chamar por Isaac, então Isaac se vira e olha para as senhoras. Ruby não sabia que ele já estava aqui, e se perguntava o que aconteceu com a desculpa de estar atrasado. Ela acredita que ele mentiu para evitá-la. Ruby acena nervosa para seu marido, que se vira e lhe ignora completamente. Freya diz a Ruby para ir até lá e dar uma bronca nele, mas Helenia pergunta por que se incomodar, já que entraria por um ouvido e sairia pelo outro. Mas Ruby aperta a mão e começa a caminhar em direção a ele. Ela sabe que não é segredo que ela é uma noiva indesejada, e as notícias da indiferença de Zack já são bem conhecidas por todos. Ela sabe que será a única a se sentir envergonhada ali, independente daquilo que faça. Ruby acha que se ela está destinada a ser humilhada de uma forma ou de outra, ela pode muito bem aproveitar os desafios que lhe são dados. Então, Ruby fala a seu marido como está feliz em vê-lo de novo, e pergunta como ele sempre consegue tirar seu fôlego. Ela continua dizendo que ele é fascinante, enquanto os convidados ao redor começam a falar e a se agitar. Ruby está alegre, e se pergunta se ele estava esperando um tapa no rosto. Embora ela esteja morrendo de vontade de fazer exatamente isso, ela sabe que tem que manter sua fachada de fã do marido. Então, Isaac se vira, dizendo que ela é certamente sem tato e indigna. Ruby se desculpa por interromper a conversa dele, mas continua, dizendo que quando o viu, ela não conseguiu se conter. Mas ele a interrompe e lhe lembra como ela prometeu não ser um incômodo. Ruby fica feliz que ele se lembrou disso, percebendo que ele estava prestando atenção nela. Isaac fica paralisado com a resposta dela. Ele se vira para enfrentá-la e fica um pouco irritado. Ruby agradece a ele, dizendo que guardará seu lembrete perto do coração. Ela diz que a partir de agora, ela simplesmente o observará de longe. Então, Ruby está de saída, pensando que isso deve ser suficiente e que agora deveria fugir. De repente, Isaac a segura pelo ombro e a puxa em sua direção. Ele pergunta sobre o que ela acabou de dizer, e o que ela fará exatamente. Ruby responde nervosa, dizendo que irá observá-lo de longe, e ela será cuidadosa para não perturbá-lo, assim ele nem mesmo saberá que ela está lá. Mas ele a questiona de novo, perguntando se ela quer morrer. Ruby começa a tremer de medo e diz que não, se perguntando se tinha cavado sua própria cova sem querer. Isaac aperta o ombro dela, mas pergunta por que ela faria isso. Ela diz que essa é a única maneira de vê-lo sem incomodá-lo. Seu ombro dói muito com a pressão de Isaac. Ela se pergunta se ele interpretou isso como se ela estivesse planejando assassiná-lo. Ela fica com os olhos cheios de lágrimas, sabendo melhor que ninguém que dar essa impressão a ele é igual a pedir para morrer. De repente o paladino loiro os interrompe e limpa a garganta, falando que entende os sentimentos de Ruby, mas o que ela está sugerindo é bastante perigoso. Ruby parece confusa, e ele esclarece, dizendo que Zack não é tão descuidado e incompetente a ponto de confundi-la com uma assassina. Ele explica que como o norte é notavelmente perigoso, os paladinos são inerentemente diferentes de outros cavaleiros. Quando perseguem monstros demoníacos rastreando sua aura demoníaca, eles elevam sua energia de espada e poder divino ao nível máximo. Caso ela esteja por perto quando isso acontecer, mesmo que observando, eles seriam incapazes de diferenciá-la de um monstro, e acabariam atacando ela também. Ela começa a se lembrar de que quando a energia da espada de um paladino e o poder divino atingem o pico, eles entram em um estado de frenesi. Mas ela não tinha intenção de seguir ele para lugares inseguros.
Ela começa a suar, e responde que quase cometeu um grande erro. Então ela se desculpa, dizendo que não sabia porque é do sul. O paladino loiro começa a se desesperar, pedindo para ela não falar assim. Ele sabe que isso não é conhecimento comum para quem é de fora da região, e pede a Ezek para apoiá-lo e dizer algo que a faça se acalmar. Ruby quer que Ezek a solte logo, então ela diz a Ezek para não se preocupar com ela, pois vai garantir que não o coloque em uma posição difícil. Helena se aproxima deles e diz a Ezek que ele deveria ter lhe avisado se seus planos mudassem. Freya concorda com Helena, e diz a ele que poderia ter passado pelo castelo antes, enquanto Pisque o toca com seu leque, dizendo para ele ser mais grato por damas bonitas como elas estarem dispostas a esperar por ele. Mas ele não responde e apenas permanece em silêncio. Ruby pensa que ele estragou as festividades e que ele é de mente fechada. Mas agora ela estava bastante interessada pela reação dele hoje, pois pensou que ele apenas lhe ignoraria e sairia, como da última vez. De repente, os trompetes começam a soar, avisando que o rei está chegando. O rei da Britânia e a rainha entram no salsal, e eles notam Ruby, então começam a se aproximar dela. Ruby faz uma reverência a eles enquanto o rei a chama. Ele diz que ela deve estar cansada de suas longas viagens, agradecendo por ela animar o banquete com sua presença. Ruby se sente honrada por suas palavras gentis, enquanto o rei menciona como é bastante raro para seu sobrinho chegar a tempo para um dos seus banquetes. Então, ele acredita que o casamento o amadureceu, e começa a rir enquanto pergunta a Ezek se ele concorda. Ezek responde que deve puxar ao pai, e o rei concorda com ele, mas diz que ele se recusou a abraçar essa felicidade por muito tempo, e em vez disso escolheu viver como um solteirão deprimido. Ezek responde que os dias que ele tanto desejava acabaram. Então ele decidiu aceitar seu destino, e viver os seus dias como um marido deprimido. Ezek então se vira, e Ruby diz a si mesma que lá vai ele de novo. Ela acredita que seu temperamento é comparável ao de César, o que não é um elogio. Ela começa a ouvir alguns risinhos de outros convidados, e em sua cabeça, ela diz para eles zombarem dela o quanto quiserem. Ela será a tola desavisada, que ainda sorri brilhantemente mesmo quando seu marido a abandona publicamente. Mas o rei começa a ficar irritado com o comportamento e as ações de Ezek. A rainha diz a ele para se acalmar, falando que ele vai assustar Ruby. Então, Ruby percebe que uma menininha está escondida atrás da rainha. A menininha é a princesa de Britânia. A rainha diz à princesa que é indelicado ficar olhando, então avisa que ela deveria se apresentar. A princesinha dá as boas-vindas a Ruby ao palácio parecendo nervosa. Seu nome é Princesa Ariane, e Ruby responde agradecendo à princesa pela calorosa recepção. Ruby acha ela adorável e até sente como se tivesse sido curada. Ariane se esconde atrás da mãe porque é tímida. Ao ver Ariane pessoalmente, Ruby entende por que Ariane desempenhou um papel tão pequeno na história. No livro, a rainha era uma escrava da região leste, e por mais que o rei amasse sua esposa e filha, seu amor por elas não conseguia superar o preconceito das pessoas. As características distintas de Ariane marcaram ela como uma pagã, e com os omertas como seus primos, ela permaneceu para sempre marginalizada pela nobreza de Britânia. Ruby sabe que não estava em posição de sentir pena de ninguém, seja nesse mundo ou no anterior, mas mesmo assim, ela não conseguia deixar de se ver em Ariane. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Fogo Sagrado.